Se você veio para conhecer o curso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E se veio fazer, você vai se divertir e estimular sua criatividade. É muito legal. Temos vários modelos e essas portas foram feitas há muito tempo. Aí você vai ver as dicas, você vai se inspirar com os estilos. Eu vou dar novas opções, vou dizer o que poderia ser trocado. E mesmo que não tenha para reciclar e você queira fazer, é só comprar o material e vá lá e faz, né? Não? Tem tantas coisas que você pode criar, sua inspiração vai surgindo conforme você vai assistindo. Então assista, curta, comente. Eu vou deixar perguntas, aí você dá uma olhada na descrição, tem capítulos. Também vai ter algumas perguntas que você pode responder e seria legal que respondesse. Se não tiver certo, você vai ter a resposta. Se tiver certo, você vai ter a resposta também. Essa interação é super 10. Tá certo? Você não está só, eu estou aqui com você. É só participar e a gente vai interagir. Olha só. Começa com o Marlos. Ele está fazendo aqui, nesse momento, o puxador. Na verdade, a gente gosta de criar, de fazer estilos, então esse é um deles. Tem-se a metade, vai lá, cria-se a outra metade do lado oposto, exatamente como a primeira, porque é só virar e ter aí o molde exato. E aí tem um detalhe bacana, um detalhe bem criativo do Marlos. É um de segura, a pá de pedreiro. Legal, e aí ele pôs esse encaixe, colocou uns preguinhos para ajustar, e eu disse para ele, olha, não se preocupe não, porque eu vou dar um acabamento com tecido. E ele, terminando a porta, ela foi comprada, mas foi montada também. E mais para frente vou lhe dizer que mudanças aconteceu. Olha ela aí. Não é porque é uma porta que todo mundo tem que tem que ser a mesma porta. Espaço entre as madeiras de 10 centímetros, certo? Então eu vou pegar e vou usar essa medida como parâmetro. E como você vê, tem uma obra acontecendo ao redor, né? Tá subindo ali uma parede. E agora entra a minha parte. Esse tecido é um tecido de rede de balanço, ele é bem resistente. É um algodão bem espesso. Peguei as tintas que já estavam acabando, peguei novas tintas, juntei com as outras tintas e aí fui pintando. Se estiver muito seco, pode até pôr um pouquinho de água. E aleatoriamente fui colorindo. Uma cor aqui, outra cor ali. Como o tecido aí é muito comprido, eu acabei trabalhando na janela, como você vê. E aí, pode ser outro tecido? Pode ser um tecido de algodão, mas também pode ser sintético, acredito que sim, viu? Eu já usei tecido sintético em uma cobertura de uma imagem de barro e ficou muito legal, deu muito certo. Agora a cola pode ser que tenha que mudar, em vez de cola branca, a cola para EVA, uma cola mais plástica ou cola com PVA. Cortei tiras de 10 centímetros aproximadamente, não quis perder muito tecido não, aproveitei tudo que tinha e separei também marcando 10 centímetros, porque é um quadrado, tanto na vertical quanto na horizontal. E grupos de 3, pode ser 4, depende da tesoura. E olha só, várias cores, deu várias nuances e é muito bacana isso. Eu pensei então, colcha de retalho. Pouquinha água, bem pouca, e cola com PVA. Essa cola já é um pouco mais fluida, então deve ter
Já na sua composição, a água, se for mais espessa, você vai saber porque ela cai não desse jeito, né, em sequência. O que eu fiz? Usei como selador. Passei em toda a madeira para selar a madeira, porque como ela é nova, ela está aí crua, né? Você vê que ela absorve mais. Não estão quadrados exatos, não estão num tamanho, pensei, né? Pode ser que dê diferença, não é uma reta, e aí ele sobre o outro acaba que fica sem aquelas brechas que eu não queria que tivesse, que aparecesse a madeira. A cola passa na madeira e também a cola passa sobre o tecido, como você vê. Foi uma ideia sugerida por uma pessoa muito querida. Tem um canal de artesanato, faz muita arte também. Elizabeth. Do canal Pra Lá do Arco-Íris. É legal quando as pessoas te ajudam com ideias, dando sugestões, e aí você aproveita. E você vê, eu medi 10 centímetros, foi porque eu precisei de parâmetro, mas não estou encaixando dentro da madeira com 10 centímetros. Pelo contrário, quis até cobrir esses encaixes. Também no batente. Toda vez que tem curva, é bom você fazer um picote para poder ter a curva sem aquelas dobras. Olha outro lugar para inspiração. Esse piso que está aí na parede. Para não correr o risco de ficar colado e preso no azulejo, que é um piso isso aí, mas está na parede, eu usei plástico. E assim continuei. É ótimo, porque realmente dá certo. Aí eu estou no ateliê, peguei uma lajota só para mim, para poder trabalhar. Cola para isopor EVA, ou também chamada de cola fria. Faço o contorno e depois do contorno faço o preenchimento. Pode ser um fio sequenciado, né? Todo ele direto. E aí depois pode ser também picotado, cortado de acordo com o tamanho. E olha como eu estou fazendo. É para você se inspirar, se inspire. É muito legal isso. E vai preenchendo. E não é porque o desenho é exatamente aquele que está ali que eu vou fazer igual. Pode ser que no momento ali eu mude um pouco. Então são barbantes. Eu estou usando um barbante claro, mais grosso um pouco. E um mais fino um pouco. Olha que lindo. Tira-se o plástico, que estava só na água, né? Eu molhei para que o plástico ficasse grudado na superfície. E olha só os outros modelos. Tem uma pipa. E aí sim, vai se criando. Se inspire. Não é para fazer igual, tá? Não, esse curso é para você ver
que existem possibilidades e tem vários materiais. Então no módulo 1, módulo 2, módulo 3 e no módulo 4 e nos outros módulos você vai ver modelos diferentes de porta com vários materiais e aí você vai ver, olha, é possível fazer isso, é possível usar aquilo e aí continua vendo as possibilidades para o seu projeto. Cola fria continua sendo usada e eu estou colando no tecido como se fosse uma estampa. Fácil de tirar, você espera secar e aí vai ter facilidade no manuseio. Comprimindo para ver se está tudo ok. Tem aí um tema que eu não sei dizer, mas é um rococó bacana. E a ideia desta porta foi continuar colocando temas nessas estampas que estão sem nada, né? Esse complemento acrílico ele funciona como um verniz à base d'água. Ele também é um aglutinador. Passei em toda a porta e também no batente. Gostei muito do resultado e continuei. Aí teve a obra aconteceu, ela ficou um pouco machucada de tanto carrinho de mão passando, indo e vindo, e Marlos precisou mudar a porta de lugar, porque a porta foi toda mexida e também cortada para poder encaixar, que em vez de abrir para o lado de dentro, para o lado de lá, ela passou a abrir para o lado de cá. E teve que mudar tudo, então falei, vou aproveitar agora, consertar tudo que precisa e continuar o processo de criação, mas isso depois de um bocado de tempo. A primeira porta foi feita em 2021, fevereiro de 2021. E aí a primeira manutenção, que é esta parte que eu estou mostrando, em 2024, julho de 2024. O que é bacana é que quando você faz, você também restaura, você é independente. E fui deixando, olha só, você vê que tem umas bolhas de ar, isso porque a porta foi mexida, ela foi retirada, ela foi cortada para caber dentro desse novo espaço, e aí ela não podia mais abrir para dentro, então precisou abrir para fora, então o batente também não aparece mais como antes, né? Estou usando um produto à base de lisoforme para poder tentar tirar esse fungo preto, sendo que ele não está por lado de fora. Depois de tanta limpeza, eu percebi que ele entrou no tecido e ficou lá. Estou usando essa escovinha de tecido, mas eu quis usar a escovinha para ver a resistência de tudo isso. Depois de tantos anos, será que está resistente? Pois sim. Aí você percebe a força da cola fria, você percebe a cola branca com PVA. Continuei nesse restauro, usei a cola quente. E agora, para esse puxador, eu estou dando um novo visual. Tiras, porque são mais fáceis de serem trabalhados. Agora esse outro tecido é para fazer o acabamento das sobras que foram além do puxador. Como está sendo visto aí em cima, se você observar, tem os recortes, né? Essa pistola de cola quente, ela é bem quente. Mesmo assim, fiz em partes. Tem pistola de cola quente que não é tão quente assim. Fora que depende se você está no ar-condicionado, se você está ao ar livre e está ventando muito, ou se o dia está muito quente. Isso tudo conta. Se a cola vai esfriar muito rapidamente ou não. Olha aí o acabamento.
O puxador continua, mas com um novo visual. Saíram as manchas, mas não 100%. Olha que eu tinha guardado aí Eu não sou acumulador, mas eu guardei porque eu previ que poderia acontecer alguma coisa. Tá vendo? Isso é uma luminária que tinha essa decoração. Tirei essa luminária e agora a decoração está aí. Então dá para perceber a cola que ficou atrás. E é legal você desfazer alguma coisa porque você percebe o quanto tudo que você está usando é forte e resistente. Não deu para tirar aquele resíduo de cola, então eu aproveitei. E embaixo está aí o tecido colocado. Continuei sem colocar material algum porque é onde respinga muita água e novos temas entraram na decoração. O que também gostei de experimentar foi que eu usei um verniz à base de água e ele é bem amarelo. Esse souvenir seca rápido, ele seca em 5 minutos. Eu, quando passei, fiquei um pouco assustado. Falei, uau, olha que mudança, tudo está indo para o amarelo. Sendo que quando você está usando o produto e tem algo ao lado que não está na cor, realmente faz uma grande distinção entre um e outro. Prestar sempre atenção. Se você passa o verniz em algum objeto na vertical, observe se não está escorrendo. E olha quando tudo está envernizado, fica uma cor só, fica único e você não percebe que houve qualquer diferença. Aqui mostre o modelo anterior e o modelo atual. Ficou mais quente, ficou bonito. Esse escuro que apareceu, no final acabou fazendo parte do contexto. Passei o verniz também no puxador. Linda, não? Cenário muito bacana. Uma porta que vai para a lavanderia. Está no jardim e a lavanderia está lá do outro lado. Muito legal. Eu espero que só essa porta já lhe inspire bastante. Mas tem vários outros modelos com vários outros materiais. Alguns materiais até posso repetir, mas acabo repetindo de forma diferente. E você viu nessa restauração o quanto dura e o quanto é resistente o material que a gente usa no artesanato. Se a cola não for boa, não vai haver uma boa fixação. Então vale a pena investir em cola boa, né? A cola que realmente esteja ao tempo e funcione. Se não for boa, ela vai soltar facilmente. Estou ao lado da porta para mostrar a vocês que é real. Tá aqui. Então eu vejo você no próximo módulo. E vamos lá para o próximo módulo. Coisas boas vão acontecer ainda. Muito mais coisas boas vão acontecer. Até o próximo módulo.